Nós vamos começar, primeiramente, cumprimentando a todos com o nosso abraço fraterno, com todo o carinho de Minas Gerais e do Brasil, que isso possa chegar como vibrações de paz e de harmonia para cada um. Como eu não consigo ver o cenário todo da reunião, eu quero começar com uma pergunta e você vai me ajudar aí com o que o pessoal vai responder. É preferencialmente melhor responder nas mensagens, mas quem quiser falar oralmente não tem problema, tá? A pergunta é muito simples. Você é médium? Estamos aguardando a resposta. Sim, somos todos. Alguém no grupo acha que não é médium? Rosane respondeu que sim. Alguém no grupo acha que não é médium? Então já são duas perguntas, né? Terceira pergunta. Alguém utilizou a mediunidade hoje, no dia de hoje? Em que situação? Quer dar um exemplo? Em que situação usou a mediunidade hoje? Ó, a Guida falou orando. Muito bem, Guida. Então, essas perguntas são apenas para nós sondarmos o grupo. Rosane também falou orando, muito bem. Para saber o grau de entendimento da mediunidade de vocês. E que bacana. Porque hoje nós vamos falar exatamente da mediunidade, que não é essa que normalmente se estuda em eventos promovidos pelo movimento espírita, seja em Portugal ou em qualquer lugar do mundo, que geralmente vai abordar a mediunidade ostensiva, a mediunidade que nós percebemos pelos sentidos, ou que os fenômenos acontecem e são perceptíveis para todos que estão vendo. O nosso objetivo de hoje, contando aí com as bênçãos de Deus e a inspiração de Jesus, um médium por excelência, é falar exatamente dessa mediunidade no nosso dia a dia, nas nossas vidas diárias. E por que nós gostamos de abordar esse tema? Porque a maioria acha que a mediunidade ela está restrita a uma parte privilegiada ou então castigada, vai depender do ponto de vista de como se olha a temática, ou então é algo que está muito distante de nós, que participamos do movimento espírita, das atividades espíritas, e nem sempre chegamos próximos das reuniões mediúnicas, mas aqui nós vamos tratar exatamente de uma questão eminentemente natural. A mediunidade, ela faz parte de um princípio natural da vida. E hoje nós vamos exatamente explorar e refletir um pouquinho a respeito disso. Porque ela não está distante, ela não é apenas uma parcela da população. Todos, como muito bem responderam vocês, somos médiuns. Não existe uma reunião mediúnica restrita ao mínimo possível, não só da parcela da população ou não só do movimento espírita. Todos nós participamos a todo instante de uma grande reunião mediúnica que se chama vida. Se nós conseguimos dimensionar a grandiosidade dessa capacidade que nós temos no contexto da vida em tudo que está fora de nós e dentro de nós, nós vamos avançar muito, até mesmo para viver e aproveitar melhor essa ferramenta que temos a nosso favor. Então, a mediunidade na doutrina espírita, ela é um dos princípios naturais que compõem a doutrina, juntamente com pelo menos mais 4, como é colocado para nós em O Livro dos Espíritos, na introdução.
Tem uma série de princípios lá, só que nós vamos identificar 5 como sendo os principais. Deus, ou existência de Deus, que seria a causa de tudo que nós vemos ao nosso redor, mas incausado, não teve origem. Por isso que ele é considerado eterno. E nós, constituindo o princípio inteligente ou os espíritos imortais, que somos cada um, somos, como o próprio nome está dizendo, imortais, porque tivemos um início. Então, já falamos de 2 princípios: Deus, imortalidade da alma, a pluralidade das existências, que é onde nós fazemos o processo evolutivo, abrimos mão do nosso livre-arbítrio, e aqui está toda a condição da jornada evolutiva do ser, nos mostrando que todos os filhos de Deus têm a mesma origem e a mesma destinação. Então, quando a gente vê Jesus hoje no patamar que se encontra, nós estamos vendo aonde nós vamos chegar um dia. A vida em toda parte é um dos princípios da doutrina espírita, muito conhecido como pluralidade dos mundos habitados. E a comunicabilidade dos espíritos. E aqui tem um detalhe que a gente gosta muito de brincar, não sei aí em Portugal, mas aqui a gente sempre fala assim, a comunicabilidade dos espíritos, e não comunicabilidade com os espíritos, que tem uma pequena diferença. Se eu colocar com os espíritos, eu sempre vou achar que a relação é apenas com quem está no mundo extrafísico ou no plano espiritual. Se eu colocar comunicabilidade dos espíritos, e eu me considero um espírito imortal, eu me incluo nesse grupo. E aí a mediunidade ganha uma dimensão impressionante e infinita. E numa profundidade que talvez nós não tenhamos pensado até agora. Porque só de existirmos na atual existência, não. Só de existirmos, de termos sido gerados pelo gerador da vida, que a religião chama de Deus, ou as religiões, nós vamos perceber que nós entramos ou mergulhamos numa vida de relação. E um dos parâmetros pedagógicos para crescimento do espírito imortal é a vida de relação. Então, desde quando nós somos gerados, como está na questão 115 de O Livro dos Espíritos, simples e ignorantes, como princípio inteligente imortal da vida, nós somos mergulhados literalmente no mar de comunicabilidade, compondo, juntamente com um outro elemento, a vida como um todo. Ou seja, nós compomos o elemento espiritual e mergulhamos no elemento material de uma única vida pulsante, eterna, como vai dizer a tradição judaica, né? Muitos questionavam Jesus como alcançar a vida eterna, ou seja, como viver em equilíbrio com todas essas forças e essas naturezas da vida, essas leis naturais da vida, essas leis cósmicas e espirituais. Então, Jesus sempre respondia dentro dessa dimensão maior e mais profunda da vida. Para você alcançar a vida eterna, necessário é nascer de novo, ou seja, buscar a sua própria evolução através da roda dos nascimentos ou renascimentos. Então, quando nós passamos a existir, e não estamos falando dessa atual existência, nós começamos a intercambiar, a ser aquele que vai ser permanente canal de comunicação.
E isso é algo inato, que nós vimos tão bem na mensagem inicial, que trata da fé humana e da fé divina. Quando nós descortinamos a realidade espiritual e estamos no plano material, é uma dessas formas pedagógicas de Deus de nos mostrar a nossa real destinação e a nossa real condição de espírito imortal, momentaneamente ocupando um corpo físico, um corpo material. Então, se nós formos ver exatamente isso, qualquer experiência, qualquer vivência que nós tivemos no dia de hoje, ou todas as que nós tivemos ao longo da nossa jornada evolutiva, e todas as que virão, são intercâmbios. E a vida é a grande reunião mediúnica em que nós somos, ao mesmo tempo, visitados pelas experiências dos outros e os outros aprendem com as nossas experiências. Então, todo instante, nós estamos emitindo mensagens. Por quê? Porque há uma característica no espírito imortal que nos distingue de todos os outros seres da vida, que é a capacidade do pensamento contínuo. Isso mesmo. Mesmo que eu queira, mesmo que eu tente, eu não consigo parar de pensar. E, curiosamente, isso também acontece quando nós dormimos, porque o que dorme é o corpo físico. O espírito jamais dorme. E ele fica o tempo todo emitindo vibrações, emoções, sentimentos em formas pensamento. Daí nós falarmos, e muito bem está definido em O Livro dos Médiuns, no capítulo 14, é Kardec que vai afirmar que todos nós, em um grau maior ou menor, somos médiuns. Aqueles que apresentam essa faculdade mais dilatada, vamos dizer assim, ou mais ostensiva, são o que nós chamamos de médiuns ostensivos, que qualquer pessoa pode perceber a mediunidade acontecendo. Mas nós outros que não temos essa capacidade, que na maioria das vezes é momentânea, é uma ferramenta a mais no nosso processo evolutivo, e muitos vêm na condição de prova na atual experiência, ou na condição de reparação, expiação de situações do passado que não foram muito felizes e que abrem mão desse processo hoje para avançar um tanto mais rápido na capacidade de amar, porque a mediunidade é uma dessas capacidades que trazemos exatamente para aumentarmos a nossa capacidade de sermos sensíveis, de executarmos a prática da lei de amor. E tantos outros, muito poucos, têm uma terceira característica dessa mediunidade ostensiva, que não é que nós estamos tratando aqui, que é a mediunidade de missão, o mediunato, que nós temos dois exemplos muito conhecidos, né, na história recente, dessa intensidade de espiritualidade dos últimos 200 anos, que vão ser Chico Xavier, em Minas Gerais, no Brasil, e Divaldo Pereira Franco, na Bahia, em Salvador, que ainda está aí em franco trabalho, mesmo depois dos 90 anos, produzindo ativamente e diariamente a sua atividade mediúnica em favor da paz, do esclarecimento e do consolo.
E curiosamente, gente, eu não sei se vocês têm acompanhado, está com essa idade tão avançada e praticamente todos os dias faz live. Todos os dias a gente vê que ele está em alguma atividade virtual, demonstrando a ferramenta muito bem tratada, mesmo depois de 9 décadas no corpo físico. E nós outros, como vai muito bem dizer Kardec, somos aqueles que sentimos, num grau qualquer, a influência dos espíritos. E sempre a gente vai imaginar que essa influência dos espíritos se trata dos que estão no plano espiritual. A gente queria aqui colocar algo que às vezes nós nos esquecemos, que os que mais nos influenciam a jornada, a vida, na verdade, não são os que estão no plano espiritual. São aqueles que caminham conosco no corpo físico também. São aqueles que convivem diretamente com a gente, com cada um de nós, formando ali o nosso clã familiar, depois a escola que vamos frequentar, o período educacional que a Terra nos oferece, depois nós vamos para a parte profissional, quando nesse intermédio nós criamos também uma família, nos casamos, temos filhos, e vamos tendo uma série de relações. E o simples fato de conversar com alguém, ou de trocar uma mensagem qualquer com alguém, nós estamos exercitando mediunidade. Às vezes, sem perceber o alcance disso tudo. E o quanto que nós influenciamos e somos influenciados. Então, antigamente, nós utilizávamos de alguns mecanismos de mensagens que até foram muito comuns na codificação espírita, que era a escrita. Então, a gente escrevia a mensagem, fazia as cartas, ou então escrevia os livros, e hoje nós já usamos os mecanismos virtuais para expressarmos as nossas opiniões, as nossas vontades, os nossos sentimentos, os nossos posicionamentos, e assim nós vamos interagindo no campo físico, mas sendo influenciados também pelo campo espiritual. Por quê? Como já dissemos, nós temos o pensamento contínuo. E por termos o pensamento contínuo, é interessante o que Kardec vai colocar nesse capítulo 14 do Livro dos Médiuns, que a mediunidade é inerente ao ser humano. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo de um ou de outro. Pode, pois, dizer-se que todos somos médiuns. E aí tem alguém, que é muito conhecido nosso, que vai completar dizendo em O Consolador, livro de Emmanuel, Espírito, Mentor, e a psicografia de Chico Xavier. A mediunidade é um atributo do espírito, é um patrimônio nosso. André Luiz vai dizer em Evolução em Dois Mundos, a obra mais científica da série Nosso Lar, também na psicografia de Chico Xavier, que a faculdade mediúnica, ela equipa bons e maus, justos e injustos, sábios e ignorantes. Então, eu posso ser o espírito num corpo físico mais simples na face da Terra. Nascer na condição mais selvagem que pudermos imaginar, seja numa tribo indígena, seja numa tribo africana, em qualquer lugar do planeta, ocupando um corpo físico, eu sou médium.
e de alguma forma recebo a influência de alguém ou de muitos, e também exerço influência no meio onde eu me encontro. Então, isso nos dá uma dimensão de tanto entender melhor as várias experiências que temos diariamente, e isso é tão interessante por se tratar de algo natural, que quando alguém, não sei aí em Portugal, mas quando alguém nos descobre ou pergunta, ou alguém falou que estamos na doutrina espírita, somos espíritas, aí a primeira pergunta que se faz para nós, geralmente é: você é médium? E nós respondemos: sim, somos médiums. Exercemos a mediunidade sempre. É mesmo? E você vê espíritos, conversa com espíritos, tem quanto tempo? Aí a gente fala: desde sempre. Desde que eu me lembre conscientemente das atividades do dia a dia, dos meus pensamentos, eu sempre estou em contato com eles. E você, em que momento teve esse último contato? E aí a gente afirma: estou tendo agora com você. Aí a pessoa começa a compreender que ela é um espírito também. E que a única diferença é que ela está no corpo físico. E isso nos dá uma dimensão muito profunda da vida, em que, mergulhados na matéria do corpo físico ou não, nós estamos em constante interação o tempo todo. Se estamos no corpo físico, imaginem só, pelo menos umas 6 horas, agora são o quê? 18 horas e alguns minutos aí em Portugal. Daqui a pouco vocês devem fazer uma alimentação e logo depois vão para o momento do sono. Esse momento do sono é uma prática mediúnica que nós nem sempre nos lembramos e que acontece quando mesmo? Diariamente. E isso é importantíssimo para nós, para a nossa alimentação espiritual, mesmo que sejamos extremamente materializados, né? Não importa a condição, por isso que fala que a mediunidade é um mecanismo divino perfeito que nos lembra que somos espíritos imortais. Então, toda vez que nós vemos um fenômeno, e isso não faltou ao longo da história da humanidade, em todas as culturas nós vimos fenômenos impressionantes, e todos eles eram justamente para despertar no homem exatamente a mensagem que foi lida no início: a fé de que a vida prossegue sempre, a fé de que morte não existe. E a mediunidade é esse mecanismo perfeito que nós temos diariamente para nos mostrar. Então, não importa qual é o nome que vai se dar, intercâmbio, comunicabilidade, mediunidade e médium, aqui vem algo importante. São 2 termos que não existiam antes da codificação espírita. Então, tudo que a gente vê antes da codificação espírita que traz a palavra mediunidade ou a palavra médium na literatura, de um modo geral, podem ter certeza que é enxertia, na terminologia mais moderna, fake. Porque essas palavras vão passar a existir na organização codificada por Allan Kardec na doutrina espírita. E hoje se torna uma unanimidade a pronúncia das palavras médium e mediunidade.
Mas também médium pode ser profeta, como nós vamos ver muito bem no Velho Testamento e no Novo Testamento. Em praticamente todos os livros que compõem a Bíblia, nós vamos ver os diversos profetas que estiveram entre nós, os mais marcantes médiuns dessa cultura ou desse povo hebreu, porque a Bíblia conta a história do povo hebreu ou do povo judeu. E lá nós temos destacadamente, por exemplo, Moisés, que é o que nós chamamos de médium extremamente ostensivo, de uma mediunidade de efeitos físicos muito intensa, que raramente nós vamos ver na nossa história. Mas também vai nascer, por exemplo, um que nos marca muito e não é na dimensão da cultura mais espiritualizada, ele vai nascer numa cultura extremamente ortodoxa, inclusive como reverendo, metodista, e nós estamos falando de Swedenborg, com a mediunidade também desse nível de Moisés, que chegava a ficar suspenso no ar, no teto, e chamava a atenção, era até o conselheiro das autoridades governamentais da época. Então, Swedenborg vai ser um destes médiuns precursores, né, da doutrina espírita, se destacando numa distância aí da França, que vai ser o berço da codificação, dando a entender que a mediunidade ela é universal, ela acontece em todos os povos, independente de a crença ou de não ter crença nenhuma. Então, nesse mesmo diapasão, Maomé vai escrever o Alcorão e abre o Alcorão, se depois vocês tiverem o interesse de abrir o livro sagrado dos muçulmanos, ele vai ver, recebi diretamente de Deus, Alá, como ele coloca, a revelação do Alcorão. Então, ele mesmo se coloca na posição de médium, que recebe de Deus o livro sagrado dos muçulmanos. E assim em toda a história da humanidade. Então, é muito comum nos Estados Unidos, por exemplo, chamar o médium de canal. Canal. Nós vamos ver no filme, se vocês não assistiram, eu acredito que sim, porque ele é muito conhecido, Ghost, do Outro Lado da Vida, foi a tradução que nós tivemos aqui no Brasil. Lá tem uma personagem muito interessante com a atriz Whoopi Goldberg, que inclusive na ocasião ganhou o Oscar de atriz coadjuvante do filme. Ela faz o papel de um canal, vamos dizer assim, uma médium que não tinha absolutamente nenhum contato com essa realidade que ela se propunha a falar que tinha. Ou seja, ela estava no campo do charlatanismo. E tem um momento do filme em que ela passa realmente a ver, a ouvir, e começa, então, a sua jornada de médium extremamente ostensiva. E lá, então, eles deram nome, e ficou muito destacado, que médium nos Estados Unidos, em alguns lugares, é chamado de canal. Na Grécia Antiga, nós vamos ver outras definições. A mais comum era as pitonisas, que ficavam nos oráculos, aquele momento em que Sócrates vai ao templo de Apolo e consulta o oráculo de Delfos, e antes de ver a atividade das médiuns, ou seja, as pitonisas, ele vê então o que realmente ele precisava saber naquele momento, que é aquela máxima que está na entrada, no portal, conhece-te a ti mesmo. E tem uma segunda frase que a maioria nunca atenta para ela: nada em excesso. Então, a mediunidade, nós vamos ver que é algo muito
presente no nosso dia a dia. Acabamos de citar aquelas que nos marcam e nos fazem perceber que também vivenciamos essa dimensão de intercambiar o tempo todo. Então, não é só durante o momento do sono do corpo físico que nós estamos nesse contato mais intenso com a realidade do espírito imortal. Nós também fazemos isso, por exemplo, quando estamos estudando, quando estamos lendo, quando estamos ouvindo música, quando estamos cozinhando, quando estamos, por exemplo, criando algo, fazendo um artesanato, quando estamos exercendo a nossa profissão, quando estamos conversando com as pessoas. E alguém colocou aí que eu exerci no dia de hoje a mediunidade orando. Esse é um dos mecanismos. Porque ao emitir um pensamento, aqui vem a parte mais técnica, vamos dizer assim, desse momento reflexivo nosso. E nós emitimos pensamento o tempo todo, nós estamos fazendo conexões. E estamos direcionando vibrações. Essas vibrações, elas estão sendo, vamos dizer assim, envolvidas por uma lei imutável que chamamos de sintonia. Então, penso, me sintonizo. Daí, o grande médium da humanidade dizer o que é necessário para viver melhor. Vigiai e orai. Então, geralmente, nós recorremos ao processo da prece, quando nos vimos ou nos percebemos em situações que não são muito agradáveis. Ou então, quando queremos estar no estado mental melhor. Queríamos mudar o nível de energia ou de expressividade da vida ao nosso redor. Nós recorremos à prece. Só que o Cristo coloca algo antes. Vigiai. Para a gente perceber o que se passa no ambiente. Quando nós estamos vigilantes, dificilmente nós vamos discutir, por exemplo. Brigar, então, nem se fala. Quando nós estamos vigilantes, dificilmente nós vamos vivenciar a experiência da raiva, da mágoa, do ressentimento, do sofrimento, que são escolhas nossas diante das experiências. Registraram? Mas vocês vão falar assim, o sofrimento é uma escolha? É. Nós estamos mergulhados no mundo de segundo estágio evolutivo, como nós vamos ver lá na terceira parte de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós passamos pelo mundo primitivo, ou seja, as nossas primeiras relações primitivas de manifestação, de comunicação uns com os outros. Neste momento, nós estamos na escola da vida, do mundo de expiações e provas. Ou seja, nós estamos em constante prova diária, e é isso mesmo, cada experiência é como se fosse uma prova, e se nós formos bem, essa prova não se repete. Por isso que vigiai, né? A gente acha que é algo muito forte, né? Muito preceito religioso. Não, Jesus está dando diretrizes espirituais de como viver melhor. Então, quando nós fazemos a prova bem, ou seja, a experiência se apresentou agora. Algo desafiador. Alguém que está em estado alterado de consciência ou de equilíbrio emocional na nossa frente. Essa é a experiência. Estamos dando um exemplo. Como que nós agimos?
A diferença não é como o outro age, porque o outro é sempre entre ele e Deus. O que vai fazer a diferença da prova e da expiação é como nós agimos. Então, quando nós não passamos nessa prova, uma experiência como essa, ela se repete até nós aprendermos o que a lição tem a nos ensinar. Então, é muito comum nós vivermos diversas existências, isso mesmo, não é só essa atual, não. Nas mais diversas experiências, repetindo provas, porque não passamos naquela lição básica da convivência, de intercambiar os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas vontades de forma equilibrada. E o que nos permite isso é a mediunidade. Então, olha como Joana de Ângeles vai colocar no livro Dias Gloriosos, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estás sempre em sintonia, queiras ou não, com as forças mentais que se movimentam na vida. Conforme a tua identificação emocional, externarás vibrações que se vincularão a outras de igual teor vibratório. E aí nós vamos compreender finalmente a questão 459 de O Livro dos Espíritos, muito conhecida nossa, quando nós vamos estudar a influência dos espíritos em nossas vidas. Não é mesmo? Só que a gente tem que agora fazer uma leitura muito especial dessa pergunta, entendendo que os encarnados também são espíritos. E às vezes nós achamos que a influência é só dos que estão no plano espiritual. Não. Na maioria das vezes, as nossas maiores influências estão no plano material. E como influenciam o nosso dia a dia? Sejam nas decisões governamentais. Neste momento em curso na humanidade, tem pessoas que ficam o dia inteiro sob a influência das decisões governamentais, ruminando essas decisões, ruminando o que vê no noticiário, ruminando as ideias que sempre vão deixar a pessoa num estado emocional não muito agradável. E isso tudo são escolhas que cada uma dessas pessoas faz e acaba sintonizando com essa faixa vibratória. Por isso que a gente fala que o pensamento é tudo. Não é a gente, é a espiritualidade que vai dizer a Kardec, e depois nós vamos ver Emmanuel num livro muito didático, pequeno e profundo, chamado Pensamento e Vida, psicografia de Chico Xavier. Ele vai dizer que o pensamento é força eletromagnética. E hoje, na mensagem inicial, foi citada a expressão magnetismo. Lembram? O que vai mover a nossa fé, o que vai fazer com que mude toda a nossa constituição física e espiritual, é justamente o que nós fazemos com o nosso pensamento. E nós, como pensamos o tempo todo, ficamos emitindo essas forças eletromagnéticas. E o magnetismo, a gente bem sabe, ele alcança os ímãs que estão em sintonia com a mesma mensagem. Isso mesmo, para a gente compreender como isso funciona, basta nós pegarmos dois ímãs e aproximarmos. Ao aproximarmos, um envolve-se no campo magnético do outro e ficam ali presos. Para tirar, tem que ter uma outra força maior.
E assim somos nós, o tempo todo. Ele também vai dizer, nessa obra fantástica, que a mente é o espelho da vida. Olha como isso é forte. A mente é o espelho da vida. Muito antigamente, depois que a gente se torna espírita, ficou demodé, né? Não sei qual é a expressão que vocês usam aí, ficou fora de moda. Era muito comum a gente ouvir um ditado aqui no Brasil, não sei em Portugal. Eu vou saber quem você é, com quem você anda. Né? Me diga com quem você anda, que eu vou saber quem você é. Em espiritismo, a gente dá uma pequena alterada. Me diga o que tu pensas, que eu sei com que você está em companhia. Quais são as suas companhias mentais? Por isso que o estado de oração ou de elevação do pensamento, da vibração, é esse estado que nós conseguimos alcançar o campo vibratório das forças do bem. Porque essa força, ela está em toda parte. Nós é que nos desconectamos. Então, é muito comum nós falarmos nas preces, em especial no mundo cristão, Jesus esteja conosco. Oh, meu irmão, venha estudar conosco, venha nos inspirar. Não é muito comum a gente falar isso? Ele nunca esteve longe. O campo magnético do Cristo alcança a Terra inteira. Ele é o anjo guardião da humanidade toda. É o guia e modelo, como está na questão 625 de O Livro dos Espíritos. E como muito bem vai identificar Allan Kardec em A Gênese, um dos capítulos mais especiais do livro, para explicar todas as curas e todos os fenômenos que o Cristo fez através de um mecanismo científico perfeitamente possível a qualquer pessoa, desde que ela domine a matéria. E essa é a primeira característica da mediunidade do Cristo. Aquele que nós podemos dizer é um médium de Deus. Porque entre ele e Deus, ou seja, entre ele e as leis divinas, há uma conexão completa, equilibrada e permanente. Nós outros estamos mergulhados nas leis divinas e nem sempre estamos em conexão. Daí, Kardec colocar de forma magistral, notável, abrindo as leis morais da vida, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, lei de adoração. Ou seja, eu me conecto à causa primária da vida. Eu me conecto à inteligência suprema. Quando eu elevo o meu pensamento, essas leis e essas vibrações estão em toda parte, mas as minhas vibrações nem sempre estão na mesma direção ou na mesma sintonia. Por isso que nós devemos pensar muito bem o que dissermos nas nossas preces, porque Jesus está sempre conosco. E alguns vão falar assim, mas ele não falou que era quando 2 ou mais estivessem reunidos em meu nome? Ele está falando de pensamento, gente. Reunidos em pensamento. E 2 ou mais, tanto faz ser encarnados ou não. Ah, mas eu moro sozinha, então Jesus nunca vai estar comigo. Vai. Primeiro porque você tem um anjo de guarda que assiste a sua existência. O tempo todo. Desde o primeiro instante dessa existência, não. Desde quando começou o planejamento reencarnatório da atual existência. E vai continuar até depois da atual existência, esse contato
do anjo guardião, do nosso mentor, vamos dizer assim, nosso protetor. Então, eu e ele já somos dois. Se Jesus, o seu campo magnético alcança todo o planeta, como acabamos de dizer, nós já temos 3. Fora os que estão na mesma sintonia das nossas vibrações, dos nossos pensamentos, dos nossos quereres, dos nossos projetos de vida. E aí o grupo aumenta muito mais. Então, não importa se eu esteja morando sozinho fisicamente. O físico pode ser único, mas o que nós pensamos é coletivo. Nós alcançamos com as vibrações muito mais outras pessoas. Daí a questão 459 fica mais perceptível o entendimento agora. Que Kardec vai perguntar, os espíritos influenciam em nossas vidas? E a espiritualidade vai dar uma resposta que mexe com as nossas entranhas mais íntimas. Porque vai falar que sim, mas depois vai falar algo que nos chama muito a atenção. De ordinário, são eles que vos dirigem. Porque quanto mais a mente não percebe a realidade de que está em comunicabilidade com os espíritos ou nesse momento de intercâmbio o tempo todo, a pessoa ela é levada pelos acontecimentos diários. Quando ela se percebe que há essa influência, ela começa a ficar mais atenta. E olha que Jesus já falou disso há muito tempo, né? Como nós dissemos, vigiai e orai. E sempre falava quando alguém resolvia as suas questões físicas, quando acontecia um momento de cura. A sua fé te curou, novamente a mensagem inicial, a tua fé te curou, vais e não volta a se equivocar mais ou a pecar mais, vai depender da tradução. Ou seja, não erre mais essa experiência, que pecar ou pecado é errar o alvo da experiência. Né? O que eu queria, às vezes, era uma intenção boa, mas a forma como eu fiz foi desastrosa. Então, ele fala, ele dá lição, não repete mais, para que algo pior não te aconteça. Então, a mediunidade, ela tem esses mecanismos todos. André Luiz vai dizer, já nas nossas reflexões finais, nos domínios da mediunidade, Chico Xavier também, onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Cada criatura com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Exatamente o que Emmanuel diz com a frase: a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, uma forma bem simples da gente compreender isso. A nossa mente, ela é como uma vitrine de uma loja. Imagina aí, a loja que você mais gosta, aquela que você tem prazer em ir, acha a vitrine fantástica. Pode ser no shopping, pode ser numa avenida, numa rua, do lugar onde você se encontra agora. E aí essa imagem vem à sua mente, a vitrine. E lá estão expostos aqueles objetos que são os mais bonitos e também todos os detalhes e as fragilidades do ambiente que compõe essa vitrine. Então, às vezes, a iluminação pode estar pouca, ou a iluminação pode estar intensa, ela pode estar cheia de objetos ou com poucos objetos. A comparação de que nossa mente é uma vitrine é perfeita, porque é exatamente o que nós emitimos e mostramos para os outros, do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista físico. Porque, de acordo com o que nós pensamos,
o que a nossa mente mostra, isso vai diretamente para as células que compõem a nossa estrutura física. E dependendo como está o nosso pensamento, essas células podem estar sadias ou não. Então, muito do que nós manifestamos no corpo físico é um reflexo muito didático e evidente de como nós somos por dentro. E isso nos dá uma responsabilidade imensa de tentarmos mudar, de buscarmos ter pensamentos melhores, emissões de vibrações melhores. E quando a gente fala que a mediunidade está no nosso dia a dia, nas nossas vidas diárias, aquele que eu converso é o médium que está em contato comigo. Se a gente conseguir dimensionar isso a partir de agora, em todas as nossas convivências, nós vamos perceber que a mediunidade ela está intensamente em nossas vidas. Então, quando eu mando uma mensagem pela rede social que eu utilizo, eu estou sendo médium. Que mensagem eu estou encaminhando? E como que os outros vão me ver nessas mensagens que eu encaminho? Porque é exatamente a mesma dimensão das mensagens que os espíritos encaminham através dos mais diversos instrumentos medioanímicos, através da escrita, através da psicofonia da voz, através dos pensamentos inspirando, por exemplo, os escritores, os músicos, os poetas. Então, toda vez que eu escrevo uma frase ou eu penso em algo, eu estou emitindo mensagens. E essas mensagens vão chegar no nível de sintonia dos outros que estão comigo. Por isso que nós temos tanta dificuldade de comunicação. Nós somos regidos pela lei de sociedade. Um desses mecanismos, uma das 10 leis morais da vida, nós falamos uma, né? A lei de adoração. E tem essa outra, a lei de sociedade, em que nós estamos em constante interconexão uns com os outros. E acionamos em cada comunicação que fazemos os ônus ou bônus do que falamos, do que emitimos, do que sentimos, do que nos emocionamos. E com um detalhe que a doutrina dos espíritos nos deixa numa posição ainda mais reflexiva. Como a vida é imortal, essas vibrações e essas mensagens, elas ficam ecoando nas relações. Daí o Cristo dizer de forma extremamente pedagógica como devemos agir diante das mensagens que não foram ditas de forma muito boa, de forma agradável à acústica da alma, e que nos chegam como ofensas ou calúnias. Porque é assim que Pedro, o apóstolo, vai ser o nosso representante enquanto humanidade diante do médium de Deus. Ele chega para Jesus depois de uma experiência não muito agradável com alguns e disse ao mestre: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? É uma fala muito interessante, né? Porque o 7 é muito tradicional na cultura judaica, na cabala que eles adotavam. E ainda tem um termo aí que é o meu irmão, ou seja, é alguém que eu estou em relação direta.
E Jesus fala não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, como a nos mostrar o que nós devemos fazer quando as relações não são muito equilibradas. Quando alguém chega com a mensagem atravessada, exercitando essa mediunidade no dia a dia. Ou quando chega provocando em nós, às vezes, erupções vulcânicas e dimensões que nos movimentam por dentro, aquelas energias mais ancestrais de reações ou de ofendidos, né? Porque aquele que não se ofende não tem necessidade de perdão. E essa é uma parte delicada da mediunidade no nosso dia a dia, na nossa vida de relação. Porque isso tem a ver com o quê? Caridade. A gente acha que caridade é algo muito mais simples, ou muito mais fácil, que está vinculado às questões de melhoria da condição física de alguém, da sua alimentação, das suas necessidades básicas, se esquecendo que a principal necessidade básica do ser humano é estar em paz consigo mesmo. E aí nós vamos ver, então, na questão 886, exatamente a mediunidade no nosso dia a dia, na nossa vida diária. E como é realmente o exercício da caridade. Porque lá Kardec vai questionar como Jesus entendia a caridade. E os espíritos vão responder nos dando a senha, né? Hoje está tão em voga a senha, né? A gente tem senha para tudo. E aí no espiritismo a gente fala que é o BIP. Antigamente era utilizado muito esse equipamento sonoro para disparar um alarme, o BIP. E nós falamos que é o BIP que nos coloca em sintonia com a nossa paz íntima. Porque é benevolência para com todos, o B. Isso é o quê? As relações mediúnicas através de mim vão ser as mais benevolentes possíveis e com todos. Ou seja, não tem exceção. Ah, com fulano não dá. Ah, com essa liderança governamental é impossível. Aí a gente respira fundo e tenta colocar em prática com todos. Porque começa no pensamento. Os desequilíbrios e os desajustes. Indulgência para as imperfeições alheias. O I do BIP. E por último, a lição máxima. Perdão das ofensas. Com um detalhe, se teve ofensas é porque ainda nos ofendemos. Revelando que o perdão não é uma dessas virtudes maravilhosas. É simplesmente nós anularmos aquilo que não é agradável, aquilo que ainda nos fere, aquilo que ainda nos magoa ou não nos faz bem. Demonstrando as duas grandes chagas da humanidade nesse contexto, das nossas relações, que é mediunidade. As duas grandes chagas que ainda temos que fechar, cicatrizar e deixar a superfície no campo da amorosidade, no nosso contexto espiritual, que são o egoísmo e o orgulho. Que nós possamos nos lembrar a cada experiência. Estou numa verdadeira reunião mediúnica. Aquele que convive comigo é o que participa diretamente dessas relações de intercâmbio.
aquilo que eu falar, aquilo que eu emitir através dos vários mecanismos de comunicação, que não são só o da fala, e aqui nós vamos dizer que 70% de nós se comunica sem utilizar fala, apenas com as sensações, apenas com os movimentos de corpo, apenas com as energias que emite, às vezes não está falando nada, mas está se comunicando. Quando nós vivenciarmos diariamente essa realidade, nós estaremos utilizando a mediunidade a nosso favor, como Cristo utilizou, sendo o médium perfeito de Deus. Com um detalhe, gente, só para fechar. Ele falou que nós poderíamos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Então, o que nos aguarda é uma mediunidade muito mais equilibrada, que nada mais é do que domínio completo da matéria, domínio completo de nós mesmos e da vida ao nosso redor. Que sejamos bons médiuns o tempo todo, porque assim o é. Muita paz.